Percurso 10. Europa. Características físico-naturais e população. Então, quando nós falamos em Europa, né, as regiões físico-naturais, nós dividimos elas então em três porções de regiões naturais, tá? Em três porções, ok? Sendo elas então a Europa do Norte, a Europa oceânica e continental e a Europa do Sul. Então temos três porções, sendo a parte norte da Europa, a, a Europa oceânica, né, e continental, e a Europa do Sul. A Europa do Norte ela situa ali a maior parte em latitudes superiores a 60 graus norte, ou seja, então a Europa do Norte, a parte norte da Europa, né, ela está em sua maior parte é, nas latitudes superiores a 60 graus norte, ou seja, é nela que está concentrado, né, o clima polar, tá, com vegetação de tundra e o clima mais frio, com a floresta boreal, chamada também de floresta de coníferas ou taigas, ok? Essa região então tem é, baixa população, tá? Densidade demográfica nessa região da Europa do Norte, por causa do clima que é mais frio, né? Mais de poucas terras produtivas. Já a Europa oceânica e continental, ela se compreende das grandes planícies europeias, né, situada entre as terras de clima frio ao norte e as cadeias de montanhas ao sul. Predominam então climas temperados, continentais e oceânicos. Então, a Europa oceânica e continental é essa daquela região central ali, principalmente entre a França, né, a Alemanha, na região central ali. E na porção oriental ocorre clima semiárido. Então temos clima temperado, né, mais ao norte ali, clima temperado e oceânico. E já na região do mar Mediterrâneo temos o clima semiárido, abrangendo então as porções oeste do mar Cáspio, com a vegetação de estepes. Então essa região ali entre o mar Cáspio, essa região temos então o clima semiárido, tá? E no meio ali dessa paisagem natural encontra profundamente alterado pela ação humana. Então ali nessa região ali está localizado, né, as principais metrópoles, né, da, da Europa, sendo ela ali Paris, Londres, Berlim e Moscou. Então essa região da Europa, a região central, oceânica, continental ali, é a região mais populosa da Europa. A Europa do Sul é a região voltada para o mar Mediterrâneo, tá? Que estende da Espanha até o Cáucaso, como vocês podem observar ali na página 85, né, na página seguinte. Então, a Europa do Sul ali corresponde à região do litoral, entre mar Mediterrâneo até o Cáucaso, ali a Cordilheira do Cáucaso. Tá? Em razão às elevadas altitudes e do clima frio, dificulta então a fixação humana. Tá? Então, as montanhas do Mediterrâneo, como os montes Apeninos na Itália, os Alpes Dináricos e os Balcãs, que compreende ali a região da Grécia, Albânia, Sérvia, né, entre esses países. Então eles têm baixa densidade demográfica também, por conta das elevadas altitudes, como vocês podem observar ali. O clima então é mediterrâneo e caracteriza por partes das montanhas e as planícies planaltas dessa região. Ok? Essa paisagem sofreu um intenso processo de ocupação também humana, né, na parte da região sul ali dessas montanhas e planícies. Tá? Aqui na página 84 temos uma foto ali, né, da porção sul do continente europeu. Então essa região sul europeu, ela tem uma história muito rica, né, antigamente, por conta ali na região do Mediterrâneo, onde ocorreu então
as primeiras navegações ali entre os continentes, né? Principalmente ali com o sul da África, com o oeste da Ásia, né? Então essa região do Mediterrâneo, ela tem uma rica história, né? Aqui então na página 85 temos a Europa e o meio natural e a ação humana. Então temos ali a Europa do Norte, que é entre os Alpes escandinavos ali. Temos o domínio da tundra, domínio das taigas, né? Então essa região aqui, ó, da parte norte, né? Predomina então a Europa do Norte, essa parte norte aqui. Temos a Europa oceânica e continental, né? Entre amarelo e verde, até os domínios semiáridos. Então essa região aqui apresenta então essa região aqui central, né? Apresenta como a Europa oceânica e continental. E temos então a Europa do Sul, né? Que domina principalmente por altas montanhas. Essa região aqui é entre os Pirineus, Alpes, o Carpatos e o Cáucaso, então regiões de montanhas. E também regiões de frio, né? Intensificação de frio aí. Ok? Temos o gráfico aqui entre a temperatura, né? Entre essas regiões, tá? Temperatura e também precipitação de chuvas, né? E as chuvas aí. Virando a página, aí na página 86, os rios e o uso intenso de uma herança natural. Então os rios na Europa, elas foram muito decisivos, né? Pela modernização e a industrialização da Europa. Até todo o desbravamento, né, para o interior da Europa utilizou muitos rios. Quando vocês vão assistir muitos seriados, filmes antigos, até o Vikings, não sei se vocês já assistiram o Vikings, vai falar um pouquinho ali da importância dos rios. Vocês podem perceber que para os Vikings mesmo, para ele chegar até Paris, então eles utilizaram o rio ali, o rio Sena, né, para chegar, para invadir Paris. Mas então os rios teve grande importância, tá? Principalmente ali para a herança cultural, né? Herança histórica da Europa. Então ela apresenta uma rica e bem distribuída rede hidrográfica. Então ela tem a maior parte então desses rios, né? Esses rios de importância, eles são rios navegáveis, ou seja, você consegue, né? A chegar, né, até certas capitais, certas importâncias também. Além da importância de transporte, temos ali a importância energética, tá? E irrigação das terras para a agricultura. Ok? Três rios ali que percorrem o território europeu se destacam pela importância econômica. Então temos ali três rios de grande importância. O rio Volga, que é o mais extenso rio da Europa. Então ele nasce lá no planície da Valdaia, né, na porção europeia da Rússia, e percorre cerca de 3.690 quilômetros, tá? Em direção ali, né, a direção sul ali no Mar Cáspio, tá? Então ele vai percorrer cerca de 3.690 quilômetros, sendo que 50% desse rio, né, ele é trafegável, tá? Então temos tráfego ali nessa região. Então ele pode ser feito ali tráfego, né, ao longo do rio. O rio Danúbio, ele tem cerca de 2.860 quilômetros. Então o rio Danúbio ele nasce na Alemanha e atravessa 8 países até desembocar no Mar Negro, sendo 4 capitais são banhadas por esse rio, sendo ali o Viena, Bratislava, né, Belgrado e Budapeste. Então a bacia do rio Danúbio ele tem uma grande importância econômica, né, principalmente na Europa Central ali, Centro-Oriental. Então ele permite, né, que as embarcações saiam ali da região central da Europa e dá sequência ali até o Mar Mediterrâneo e assim para outros países. Então temos então o rio Danúbio, em questão econômica, né, ele é o rio mais importante da Europa, tá? Em questão econômica. O rio Reno, que é o terceiro mais importante aí, né?
é um eixo fundamental para a integração econômica entre o Sul. Então o Rio Reno ele é um importante, né, eixo, né, entre a integração econômica entre a Suíça, a Alemanha, França e Países Baixos. Com cerca de 1.326 quilômetros, ele nasce então no Alpes Suíços e desboca lá no Mar Norte, né, ali perto então, próximo à Inglaterra, ali nos Países Baixos. Tá? Então esses são os três principais rios, né? Principais rios da Europa. Temos um pequeno texto, né, do túnel aí, o túnel que liga então. Então temos aqui o chamado Eurotúnel, né, que liga então o norte da França, né, até a Inglaterra ali. Tem essa importância, né, desse grande túnel, né, que então faz a ligação entre a Europa e a Inglaterra, ali dando uma ligação econômica, né, entre esses dois locais. Na página 88 vamos falar um pouquinho da ocupação e uso da terra. Então existe uma relação estreita, tá, pessoal? Muito importante ali entre a característica físico-naturais, tá, do local, tá, com a ocupação humana. Então isso ocorre em qualquer lugar do mundo, tanto na Europa, tanto na Ásia, tanto no continente americano. Então temos ali, quanto melhor for ali a característica natural do ambiente, né, temos ali então a maior porcentagem da população, né, temos uma alta densidade demográfica. Então vocês observam nessas duas figuras, na figura 13 e a figura 14. Na 13 então temos ali as regiões demográficas, né, do continente europeu. Então temos aí as principais regiões, vocês podem destacar aqui a Alemanha, né, a Inglaterra. Então a região central aqui, região central da Europa, temos uma alta concentração da população. Então isso está estritamente ligado com o uso da terra também. Vocês podem observar que temos ali essas regiões são terras principalmente produtivas, né? Tem a criação de gado, cultura de cereais. Então essas regiões de alta população também está destacado ali regiões produtivas, tá? Vocês podem observar entre os dois mapas aí, tá? Se vocês for pegar um mapa de relevo, né, também vocês vão perceber que as regiões mais planas, né, de planaltos, planícies também, elas vai ter a maior parte da população nessas regiões, tá? Então temos estreita relação, tá, entre os aspectos físicos e naturais para o locamento, né, de população aí nessas regiões. Então o extremo norte, na altura e latitude do círculo polar, ali, né, na região polar, né, ali principalmente perto da Noruega, Finlândia, esses países mais ao norte, ele tem um clima polar. Então essas regiões já têm baixas demografia, tá? Baixas populações demográficas. Então essa região, né, que abrange o círculo polar ártico, ela tem uma densidade demográfica bem baixa, tá? Por conta aí do clima frio. Então a principal atividade econômica dessa região aí é a extração de madeira, né? Principalmente ali nas florestas, né? De região da taiga, né? Então temos ali a extração de madeira. Então o principal setor da economia nessa região é a madeireira, e também temos aí também a extração de minerais também nessa região. Entre as latitudes 40 graus a 60 graus norte, já no domínio de clima temperado e de extensas planícies, as densidades demográficas são mais elevadas e abriga grandes e importantes cidades, tá? Como Paris, Berlim, Braga, Varsóvia. E a principal área de cultivo de cereais. Então essa região é de grande importância, né, para a Europa. Então porque é nessa região que temos ali os maiores produção
Então, na região central ali temos os principais produtores agrícolas, né? As principais produções agrícolas localizadas nessa região. Já na região do Mar Cáspio, ali temos o clima semiárido, com manchas de população entre 10 e 50 habitantes por quilômetro quadrado. E a prática da agricultura irrigada do algodão e da beterraba açucareira e criação de gado. Já na parte da Europa do Sul, né, na região sul, próximo ali aos paralelos 40 graus norte, além das altas montanhas como Pirineu, Alpes, etc., onde há um nomadismo, ou seja, nomadismo é quando a pessoa sai de um local para o outro, né, levando ali sua criação, tá? Criação de gado, aonde que tem pasto. As densidades demográficas variam entre 50 a 100 habitantes por quilômetro quadrado e chegando até 200 habitantes por quilômetro quadrado. Temos ali cidades importantes que se localizam, né, como Lisboa, Madrid, Roma, Belgrado, okay? E o domínio de clima mediterrâneo e agricultura mediterrânea, né, que destacam a produção de tabaco, uva, azeitona e frutas cítricas e a criação de gado, entre outros. Aqui na figura 16 temos a colheita mecanizada de trigo, né? É uma fazenda em La Haute-Maison, na França, né? Nome difícil. Ok. Página 90. Temos os aspectos populacionais, né? Então a Europa tem um pouco mais de 743 milhões de habitantes, né? Essa é uma estimativa de 2020. Então a Europa representa 9,5% da população mundial, percentual então superior à da Oceania, né, que tem cerca de 42 milhões de habitantes. Então como que é feita então a distribuição da população, né, entre os continentes? Então temos ali a maior porcentagem está no continente asiático, né, com certeza, né, porque temos ali a China e a Índia com uma alta população. Em sequência temos a África com 17,4, depois o continente americano, europeu e por último, né, a Oceania, tá? Essas são a participação dos continentes. Então o crescimento da população europeia ela é bastante modesto, né, em comparado a outros continentes, tá? Então o crescimento anual é por volta de 0,07, ou seja, quase que neutro, né? Quase que zero, tá? Então ele é bem baixo. Por que que isso ocorre? Isso se deve ao fato da Europa já ter completado há alguns anos sua transição demográfica, ou seja, da passagem, né, da questão ali entre mortalidade e natalidade. Então ali está, vamos ver, temos ali a maior concentração, né, vamos dizer, maior expectativa de vida, né, no continente europeu, e não temos tanta questão de mortes, né, e natalidade. Então temos ali uma transição, ou seja, uma normalização da natalidade, tá? Então temos uma baixa natalidade e também uma baixa taxa de mortalidade, criando ali então uma transição, um patamar de baixas taxas. Por isso, né, que a Europa, né, tem alguns países que já está quase zero, né, até quase chegando negativo, né, questão de crescimento da população. Aqui na tabela temos o exemplo de países europeus com estimativa de crescimento natural negativo da população, né? Podemos destacar ali a Alemanha, Bulgária, Grécia, Hungria, Itália e Portugal. Então esses países já têm uma taxa negativa, né? Então temos mais mortalidade do que natalidade, então criando ali uma taxa negativa. Então com a baixa natalidade, pessoal, isso vai
influenciar então na população jovem. Então, o que quer dizer? Vai ter menos jovem e a população idosa vai ser mais elevada. Então, por causa do baixo crescimento natural ou vegetativo da população, está tendo então menos jovem. Isso quer dizer, o que isso representa então? Que vai chegar um ponto, né? Está chegando um ponto que não está tendo mão de obra suficiente, tá? Por isso que às vezes a gente vê tanta pessoas às vezes saindo do continente americano, africano, para ir trabalhar nessas regiões, por conta aí da falta de mão de obra, né? Então, é, até né, profissões mais baixas, que nem motorista, lavandeira, né, zeladora de casa, né, entre outras profissões, né, de baixas, vamos ser baixo clero, né, para eles, né, isso já está em falta, porque não tem mais mão de obra, né, a população que tem lá já tem uma especialização, né, e não quer trabalhar nessa área, então já está faltando mão de obra, tá? Então a esperança de vida, a expectativa de vida, ela é alta, né? Então ela é cerca ali em torno, né, de 80 anos ali a expectativa de vida dessa região. Em 2005 a população europeia com mais de 65 anos era numericamente igual a de 0 a 14 anos. Estima-se que se for mantida a tendência atual em 2050 a população idosa deverá ultrapassar a população de até 14 anos, tá? Em mais de 87 milhões de pessoas. Então quer dizer que cerca de um quarto aí da população total, né, mais ou menos, vai ser de pessoas idosas, tá? Então vai começar, já temos um início aí da falta de mão de obra, como que eu já falei, né? E vai então o Estado, né, começa a sofrer com questão de pensão, ou seja, menos jovens trabalhando, né? Menos jovens trabalhando, menos dinheiro, né, para pagar os aposentados, tá? Isso é o medo também aqui no Brasil, né? Por isso que houve aí algumas reformas na previdência, né? Por conta dessa questão aí também, tá? Porque se na Alemanha, na França, nesses países, já está sofrendo aí com a questão previdenciária, né? Imagina o Brasil daqui a alguns anos, daqui a 50 anos. 50, o Brasil já está caminhando, né, para essa questão aí. Hoje, né, a taxa de natalidade, né, no Brasil já é baixa, né? E a taxa de fecundidade, ou seja, filhos por mulheres também não é cerca de 2 filhos, né? Então quer dizer que daqui a 30 anos isso pode estar neutro também, né? Nós em 2050 diz que já vai estar, o Brasil vai ter alcançado essa transição demográfica também, né? Então isso vai sofrer consequências parecidas com a Europa nesse quesito também, tá? Então o governo, né, principalmente o governo, muitos governos ali incentivam, né, a imigração, apesar que há uma resistência, né, da população europeia, né, à imigração. Então eles têm um preconceito, né, sobre imigrante, mas vai ter consequências ali. Necessita então para a continuação, né, do desenvolvimento da economia, necessita de imigrante, tá?